E quando a gente fala em poder investir, antes de você retirar esse lucro para você, você tem que fazer reserva. E como a Pamela citou aqui, a nossa professora da pós-graduação sempre fala que tem um pilar de GCPM. E o pilar de GCPM é gerar dinheiro, cuidar do dinheiro, e o P de proteger. No pilar proteger, Pamela, aonde que está as principais causas que você vê que as empresas precisam se proteger financeiramente? Então, muitas empresas, muitas pessoas que começam o seu negócio, né, eles não vão à frente. Alguns negócios fecham nos primeiros 6 meses, outros fecham no primeiro 1 ano. Só 33% dos negócios, eles passam de 10 anos. Aqueles até conseguem, vai 1 ano, 2 anos, alguns chegam a 5, mas é muito difícil uma empresa crescer e se manter crescendo e gerando lucro durante mais de 10 anos, não é? Que é o que todo empresário quer, se consolidar. E o fator proteger é um dos principais, porque um dos principais motivos da falência das empresas é faltar o dinheiro para pagar as contas. E esse dinheiro falta porque o empresário não tem uma reserva de emergência ou não tem uma reserva para o capital de giro da empresa. Chega um momento que ele tem ali, ele se vê cheio de contas para pagar e não tem dinheiro para pagar aquelas contas. Porque empresa, ela sofre oscilações. Tem momentos, tem meses que você gera muito dinheiro, tem meses que você gera pouco. E se o empresário fizer, se o empreendedor fizer igual você falou, naquele mês, eu vendi tanto, sobrou tanto, isso aqui que sobrou é tudo meu, e ele não se prepara para eventuais, né, meses ruins ou para emergências, para coisas do tipo, imagine uma coisa desse tipo, que eu já vi acontecer com empresários aqui da minha cidade. Aconteceu um incêndio na sua empresa durante a noite, e aí você não tem uma reserva de emergência para resolver aquele problema. Então, você tem que proteger sua empresa de todas as formas, e a principal, a base, é ter a reserva de emergência da empresa. Tanto para esses momentos em que ela gerar menos lucro, quanto para momentos de emergência mesmo, de situações que fogem ao controle. E assim, muitos empresários não têm nem a noção do conceito de reserva de emergência da empresa, não é? Que, se a gente vamos trazer aqui para a pessoa física, se você é um funcionário público, você tem uma estabilidade, seu salário ali, a sua reserva de emergência equivale a 6 meses do seu custo de vida ali, guardadinho em algum lugar, para se acontecer alguma coisa, você ir lá e pegar aquele dinheiro. Um empresário, como ele não tem essa estabilidade do funcionário, né, da CLT ou do funcionário público, a reserva de emergência dele tem que ser para, no mínimo, 1 ano. Porque, às vezes, a empresa ela pode ir mal durante 1 ano inteiro. Quantas empresas não sofreram com isso durante 2020, da pandemia? Foi 1 ano inteiro de problemas. Os empresários que não tinham essa reserva de emergência, grande parte foi a falência. E não é? Quem não foi a falência produzir dessa forma. Pode falar. Eu costumo dizer que quem não quebrou na pandemia, né, hoje está tropicando de alguma forma e ainda não caiu, mas está tropicando e está tentando se equilibrar com o que restou, porque justamente não tinha falta de capital de giro. Eu fiz algumas anotações aqui sobre algumas reservas que é possível que você faça, você é um empreendedor que está nos ouvindo. Primeiro, quando a gente fala de capital de giro, para quem não sabe o que é capital de giro, é o valor que a sua empresa precisa para ela se manter viva. É o valor que ela precisa para poder efetivamente girar, para pagar suas contas, para pagar suas despesas, mesmo que você não tenha faturamento. Então, se você não tem faturamento, você precisa ter um capital de giro para poder trabalhar, que faz uma compra aqui, paga um funcionário ali, paga uma despesa aqui, e precisa ter efetivamente esse capital de giro para o seu negócio poder existir. Porque na pandemia, como a Pamela falou, tinha gente que trabalhava hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, de repente você não pode trabalhar hoje. E aí você fica, puxa vida, o que eu como amanhã? E aí, quem não tinha capital de giro realmente passou muita dificuldade. Mas, Jonathan, não quero que venha outra pandemia. Falando de pandemia em sexta-feira 13, tá de brincadeira comigo, né? Mas, olha só, eu conheço muita gente que toma aperto quando chega, agora é final do ano, quando chega 13º. Chega na hora de pagar o 13º, o camarada recorre a banco, o camarada recorre a empréstimo com familiar, o camarada bate em 40 portas, porque ele precisa fazer dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, porque ele não fez reserva durante o ano. Ele não teve a disciplina de fazer uma provisão, de pegar o salário, dividir por 12, guardar em algum lugar.
para quando chegasse dezembro, ele simplesmente retirasse esse valor e pagasse o 13º. Você sabe que vai chegar o 13º. É certo que vai chegar. A não ser que, não sei, o ano chega no meio, começa de novo, chega no meio, começa de novo. Mas se o ano terminar, vai ter 13º. Não tem recurso, não tem como não ter. Outra coisa, gente. Se você precisa demitir um funcionário ou um funcionário pede demissão e você não tem reserva, faz o que daí? Rescisões custam caro. Só que mais caro ainda é você manter alguém na sua empresa que não produz, é você manter alguém na sua empresa que não dá o retorno, é você manter alguém na sua empresa, né, que não tem assiduidade, que não corresponde ao salário que ele merecia ganhar. E aí você precisa fazer uma demissão. Se você não tem o valor para demitir um funcionário em caixa, você faz como? Atura ele até ter? E aí se nunca tiver, faz o quê? Então você precisa entender essas coisas. E outra questão é, como a Pamela falou, é uma questão de caixa mesmo. Então, o capital de giro é basicamente isso. Você precisa se manter com funcionamento, mas precisa tentar também para 13º, demissão, caixa. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente fala sobre, o nome já explica grande parte, mas uma emergência que aconteceu. Bom, aconteceu um desastre, um incêndio na empresa, aconteceu um desastre, alguém entrou com o carro aqui, bateram o carro na parede, entrou empresa dentro, quebrou a vidraça, fez isso, fez aquilo, enchente, enfim. Claro que, Pamela, né, existe seguro. As seguradoras estão aí. Mas nem todo mundo tem condições de pagar um seguro, ou nem todo mundo tem a diligência de pagar um seguro, né, e de contar com a seguradora, e às vezes de arcar com a franquia daquilo ali que aconteceu, enfim. É decisão sua de sair com quem faz a gestão financeira da sua empresa. Você não tendo seguro, você tem que pelo menos ter uma reserva de emergência. Você pelo menos tem que contar com dinheiro, porque pode acontecer de você mesmo ficar doente, de você precisar contratar alguém para suprir uma demanda que você não estava esperando, pode acontecer de uma máquina quebrar, estragar, né? Tem empresas que têm maquinários quase que milionários dentro das empresas. E se uma máquina dessa estraga? E precisa comprar outra para não prejudicar a tua produção, o que vai acontecer? Você precisa mentalizar tudo isso, que só está sujeito quem está vivo. Então, se você está vivo, pode acontecer com você. Uma outra questão é reservas de oportunidade, reservas de reinvestimento. Porque tem aquele cara, Pamela, e é o mesmo cara que termina o mês, ele gasta tudo. Esse cara termina o mês e ele não entende que aquilo que entrou, ele pode reinvestir na empresa. Ele pode reaproveitar um pouco do seu lucro para melhorar o negócio que ele já tem. Seja comprando equipamento novo, seja investindo num uniforme novo, seja investindo numa publicidade melhor, seja investindo na imagem dele, enfim, seja colocando de novo em publicidade, enfim, um percentual de reinvestimento para ele guardar e fazer no ano que vem de novo. E aí tem gente que, porque o empresário Luciano Hang fala muito disso, que tem gente que tem a vaquinha de leite e toma e vai lá e mata a vaquinha. Engorda e mata a vaquinha. E daqui a pouco não tem mais essa vaca, porque a vaca morreu. Quando o que poderia ficar retirando o leite dessa vaquinha sempre e comprar mais vaquinha para dar mais leite? Se eu pegar o leite da vaca, aproveitar, beneficiar, vender o leite, daqui a pouco eu faço dinheiro e compro outro, eu tenho duas, eu uso... Enfim, essa é mais ou menos a linha de pensamento. E quando a gente pensa em reinvestimento, é isso. Porque o camarada que toma todo o leite da vaca, o camarada que mata a vaquinha e come porque ela já está bem gordinha, esse é o cara que ele não está pensando na continuidade do negócio dele. O dinheiro todo é meu, daí você não investe de novo porque você quer retirar todo o dinheiro para si. E aí você impede o seu negócio de crescer, você impede o seu negócio de efetivamente prosperar. Bom, falando sobre proteção, falando sobre essa necessidade de você ter reservas, para quem quer anotar, então anota aí. Reserva de capital de giro, reserva de emergência, reserva de reinvestimento e de oportunidade. E o que é oportunidade? Bom, está nascendo apareceu um bom negócio para mim fazer, apareceu uma oportunidade de expansão, uma oportunidade de um novo negócio, quem sabe de uma outra frente, e eu preciso fazer essa compra, e essa compra tem que ser à vista, e eu tenho que aproveitar ela. Se você não tem o dinheiro guardado, você não consegue fazer e acaba perdendo uma oportunidade. Então, são reservas que ficam a sugestão para você fazer. Recentemente eu lancei um novo projeto. Se você não sabe ainda do que eu estou falando, eu recomendo fortemente que você assista a aula experimental que eu liberei por um pouco tempo. Nesse treinamento eu detalho todo o processo para estruturar um negócio do absoluto zero ao lucro, para você ter dinheiro no bolso aí de verdade. Se você quer assistir a primeira aula, o link está na descrição desse vídeo. Mas faz o seguinte, corre, porque está liberado por pouquíssimo tempo.